você está no ar. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Que alegria ter você aqui conosco. E hoje com convidados tão especiais. Uma alegria receber o chefe Ricardo de volta. A Esfirra sempre cheia de prêmios para contar pra gente. É o terceiro ano consecutivo que eles são eleitos ali na região do Grande ABC como os que produzem as esfirras melhores daquela região. E hoje você vai conhecer uma outra parte do cardápio, porque hoje é dia de fogata de camarão. O chefe Ricardo vai nos ensinar a fazer essa delícia. E claro, a gente não pode deixar de mostrar para você o carro-chefe premiado da casa, porque tem muitos sabores diferenciados de esfirras. Inclusive, você pode acompanhar a primeira receita do chefe Ricardo aqui, que foram as esfirras, lá no nosso canal no YouTube, no Tudo de Bom para você. Aproveita, já se inscreva para você ver todas as nossas conversas com todos os nossos convidados. E hoje também tem dois retornando, que a gente ama quando todos eles voltam. É porque é sinal que gostaram, porque a gente ama. Dr. Bruno Canizares está aqui com a gente hoje. Nós vamos falar da importância, principalmente da prevenção no que diz respeito à saúde do seu corpo, às articulações, os ossos, quando nós falamos em menopausa. Porque se você não fizer essa prevenção, você vai ter muitos problemas depois. Nós que somos mulheres, perdemos muito e você vai entender um pouquinho mais desse assunto com o Dr. Bruno já já. Doutora Isabel já está aqui comigo, já vou lá para conversar com ela, porque hoje nós estamos falando mais de menopausa, porque é um universo feminino gigantesco. E vamos começar falando sobre esse assunto com ela, no que diz respeito a um problema muito sério, que é uma divergência nas doenças. Porque assim, existem algumas doenças e alguns sintomas que são muito similares entre a menopausa e o burnout. O que significa isso? Que você precisa prestar atenção, porque são coisas completamente diferentes, os tratamentos são diferentes, até a prevenção também, mas essa confusão tem prejudicado demais a saúde das mulheres. Então nós vamos começar falando sobre esse assunto, para depois já falarmos com o Dr. Bruno a respeito da saúde física. Isabel, obrigada por você estar aqui com a gente. Isabel acabou de chegar de um congresso lá nos Estados Unidos, sempre trazendo novidades para a gente. E eu acho importante que a gente fale do burnout, porque todo mundo tem essa preocupação hoje, né, Isabel? Até porque nós sabemos que o principal sintoma, e a gente conhece o burnout justamente por conta desse cansaço, desse estresse devido ao excesso de trabalho ou da maneira errônea, muitas vezes, que nós temos de encarar o trabalho, né, Isabel? Mas são coisas muito diferentes, né? Exatamente. A gente até brinca, né? Um dia que eu observei isso, porque as pessoas em casa podem imaginar o seguinte: é burnout ou é menopausa, né? Porque os sintomas, eles são muito parecidos. E aí, para as pessoas entenderem, por exemplo, imagina que você começa a não gostar de fazer o que você faz. Você tem um desinteresse maior pelo seu trabalho, você sente um cansaço, uma fadiga crônica. Essa falta de interesse pela vida é até uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Porque quando você começa a ter alterações hormonais, ele começa a ter alteração no cérebro. Então você sinaliza áreas diferentes do cérebro. Isso vai acontecer com todas as mulheres. Por quê? Porque diminuiu o estrogênio e o cérebro vai começar a responder de uma forma. E aí você tem novas conexões. Gente, é o seguinte, o cérebro ele funciona com conexões. Imagina que é um monte de tomadinha, tá? Em que você tem um monte de fio e durante os anos você encaixou um fio em cada tomadinha no seu cérebro, tá? E aí é isso, só que com o tempo, com a baixa do estrogênio, você vai mudando as conexões das tomadinhas. E vai te dando esses sintomas de cansaço, sabe aquela coisa assim, nossa, mas eu tenho que trabalhar, nossa, eu tô exausta. É um desânimo que não é o burnout, mas se parece demais. Exatamente. E por que é importante que você preste atenção nessa nossa conversa? Só para eu te dar um panorama do que significa a menopausa, porque esses sintomas, eles se estendem também nos nossos relacionamentos. Então, quando nós falamos em menopausa, nós estamos falando de casais, de mães, entendeu? É um número muito grande. Por exemplo, existem pesquisas que até 2030 nós vamos ter mais de 1 bilhão e 200 mulheres ou passando pela menopausa ou saindo dela. O que isso significa? Que são mais de 47 milhões de casos todos os anos. Então, tanto na nossa saúde física, como no nosso dia a dia, como também na nossa saúde mental, que é o que a Isabel vai falar com a gente, é importante que você entenda que os estudos mostram isso. Pra você ter uma ideia, tem um estudo da Plenapausa, que é
primeira Fentech que é responsável justamente por esse tipo de estudo, porque eles analisam tudo que as mulheres, no dia a dia, o que as mulheres têm passado com relação a isso. E as mulheres percebem lá no topo esse cansaço excessivo e acham que esse cansaço é decorrente dos problemas por conta de burnout, porque é algo que está muito em alta hoje se falar. E não é isso. E não é isso, é uma questão hormonal. E você sabe que você falou uma coisa muito importante para as mulheres que estão em casa, porque isso afeta o relacionamento dela, né? A família, né? O núcleo familiar, porque ela começa a ter irritabilidade, ela fica sem paciência, né? E isso acaba que a relação com o marido, com os filhos, acaba sendo afetada. Lógico, gente cansada não quer ficar namorando. Pois é. Gente cansada não tem tempo de ficar ali com o filho o tempo inteiro. Porque, né, dá aquela atenção. Exatamente. Então você não tem vontade de fazer as coisas, Exatamente. Né? E olha que importante, gente. Olha quanto é importante isso. Isso também tira um peso de que o problema é seu. Eu que sou assim. Eu tô depressiva. O problema sou eu. Não, não é você. É algo que está acontecendo na sua vida, na qual você não teve essa percepção anteriormente. Ninguém comentou isso com você e qual você pode mudar. Você pode começar a mudar agora, porque quando a gente tem a percepção de que isso acontece, a gente começa a manejar a nossa vida para melhorar. E qual é o melhor caminho para eu entender que o problema é a entrada na menopausa ou esse caminho e não burnout? Você vai fazer algumas coisas que são simples. Por exemplo, se eu tenho muito cansaço, um cansaço extremo, acordo já muito cansada. Você tem dormido bem à noite? Eu tenho tido fogacho? Porque se eu tenho fogacho, calores à noite, eu já estou tendo alguma alteração. Por que eu tenho calor à noite? Será que o meu hormônio está alterado? Porque o burnout não vai me dar calor. Exatamente, o burnout não vai me dar calor, né? É você aprender a sutileza de alguns detalhes no dia a dia. Exatamente. E você sabe que eu vou deixar uma dica para as pessoas em casa. As pessoas acham que é muito difícil perceber o que está de diferente, mas não é. É porque o ser humano vive no automático. E aí, mulheres, por gentileza, eu quero fazer um convite a vocês. Deus é muito sábio em tudo que Ele faz. Quando Ele nos projetou, Ele sabia que chegaria um determinado momento da sua vida na qual você teria que perceber os seus sintomas. Então, a partir de hoje, pega essa dica. Pega um diáriozinho, começa a fazer um diário da sua vida. Se você dormiu bem, se você sentiu calor, se você acordou cansada de 0 a 10. Isso a partir de quantos anos, pensando na menopausa? Keila, posso te falar uma coisa? Eu entrei em menopausa precoce com 38 anos. Então tem muitas... Não é algo mais tão raro. Não. Então, o conselho é, comece a se conhecer. E conhecer para você levar para o médico até. Porque a gente também tem que diferenciar se isso é depressão. Porque às vezes a pessoa acha assim, já estou em depressão. E não é depressão, é uma alteração hormonal, porque aí ele vai ver que está começando a ter... Porque no climatério, uma coisa importante, tá? A menopausa é a tradução de 1 ano sem menstruação. Mas no climatério eu já começo a ter determinadas repercussões. Que pode começar a acontecer quanto tempo antes? 5 a 10 anos antes, depende de cada mulher, tá? Então isso é muito importante. 5 a 10? De 5 a 10 anos antes. Caramba, a pessoa pode ficar muito tempo sofrendo, eu nem imagino o que é. Exato. E a gente não nasceu para isso. Deus nos fez muito perfeito. O que a gente precisa é perceber o nosso corpo, é autopercepção. E se você começa a notar, você vai começar a trabalhar com padrões. Olha, eu não tinha esse esquecimento. Você quer ver uma coisa que acontece muito? Esqueci a chave. Assim mesmo, é normal, tô trabalhando muito. Não acha que é só isso? Se tu começou a esquecer a chave e foi lá para abrir a geladeira e não lembra mais o que foi fazer, são pequenos detalhes que a gente precisa começar a perceber a diferença. Não é normal, gente. Parem para pensar o seguinte, o normal é você viver bem, é você sentir a vida. Quando você não sente a vida e não vê a vida colorida, ela começa a ser cinza, quando você não vê mais graça nas coisas, a alegria que você via antes, quando seus olhos não brilham mais. Mas isso tudo pode ser um sintoma da menopausa? Pode. Mais do que o burnout, então? Mais do que o burnout. O burnout, então, para a gente deixar claro a diferença que pode fazer com que eu entenda, sem precisar necessariamente de procurar um médico logo de cara, é qual? Por exemplo, o cansaço sozinho, a tristeza, então, o que é uma coisa e o que é outra antes de eu procurar? Antes de você procurar... começar a tomar um remédio errado por conta própria, né? Primeiro, não tome remédio por conta própria, até porque burnout ou menopausa você vai ter são totalmente diferentes. E precisa do médico de todo jeito. Exatamente, vai precisar do médico. Olha só,
o que eu posso te trazer é, tem calor noturno? Não tem? Então, presta atenção. Porque as outras coisas, por exemplo, irritabilidade, alterações do humor, eu preciso começar a mapear hormônio. E aí, você vai ter que procurar um médico. Certo. Então, o que eu deixo hoje de conselho para você? Começou a mapear isso, viu que tá dormindo mal, você tá tendo mais irritabilidade, tá tendo o que nós chamamos de, vou botar entre aspas, de aquela falta de motivação no seu trabalho, tá cansada, tá de saco cheio. Começa a mapear. Mapeou, procura ajuda. Por quê? Porque primeiro, antes de eu dizer que é burnout ou menopausa, eu preciso excluir depressão, transtornos, você entendeu? Então, isso tudo, porque faz tudo parte de um contexto que mexe na mente. Como mexe na mente, eu preciso tirar que eu não tenha um problema endócrino, algum problema na tireoide, algum outro problema que também me traz esse brain fog que a gente chama, que é você esquecer das coisas ou a mente um pouco, eu ia fazer uma coisa, sabe, aquela coisa, não sei o que eu ia fazer agora. Então, é importante, primeiro, vamos fazer uma coisa organizada. Caderninho, percepção, anotou, tô esquecendo muito, tô dormindo mal, eu sempre dormi mal, será? Anota, mesmo assim. Tô sentindo calor, frio, anota. Aí você vai para o médico, vai levar para ele poder excluir todos os outros fatores. Certo. Burnout é um diagnóstico de exclusão. Por quê? Primeiro você exclui que é depressão, que seja outros problemas endócrinos, para você poder ir para burnout. Menopausa, ninguém vai escapar dela mesmo. Não. Agora, se eu consigo sobreviver a todos esses sintomas, sem tomar nenhum remédio, depois de um tempo isso passa, volto a me lembrar das coisas de novo, volto a sentir menos calor, vida que segue? Ou todo mundo precisa procurar um médico quando começa a passar por esses perrengues? Excelente a sua pergunta. Gente, vou contar um segredo para vocês, porque eu vivo nela há 11 anos. 11 anos! Então é o seguinte, a verdade é que essa faixa etária, a menopausa, o climatério, ele veio para fazer você cuidar do seu corpo. Você vai precisar mudar os seus hábitos. Os mesmos hábitos não vão te trazer saúde. Então, para que você melhore a questão do esquecimento, você vai ter que praticar exercício físico, sim. Por quê? Porque eu aumento musculatura. Quando eu aumento musculatura, eu sinalizo, por exemplo, um hormônio chamado irisina, que vai lá, aumenta a conexão cerebral. Então, Keila, o que eu quero... A sua pergunta foi maravilhosa. Mulheres, é o seguinte, a mente comanda a gente. E Deus, sabiamente, como um excelente pai, eu falo muito de Deus porque, para mim, ele sabia os filhos que ele tem, entendeu? Vai ter que mudar, você vai ter que mudar, você vai ter que fazer exercício físico. Não gosto, não tem problema, você vai olhar para o exercício físico e falar, esse é o meu remédio. Já ganhou uma fã, já ganhou, o Dr. Bruno já, pronto. Você entendeu? Já ganhou o coração do Dr. Bruno. Então, porque é remédio. Já falou em exercício, pronto, já acabou a história. É o remédio. O que as pessoas, por exemplo, a maioria das pessoas não gostam de tomar remédio, concordam? Então, você que não gosta de tomar remédio, deixa eu te contar um segredinho, remédio natural, Deus deu de presente, exercício. Mas nós estamos falando depois do problema estar resolvido, né? Porque existe um tratamento para tudo isso. Que pode ser medicamentoso e tudo, pode ser. Pode ser. O médico vai definir. Vai definir, só que, escute o que eu estou te falando, o remédio, um dos remédios, e vocês vão ver muito, é exercício físico. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos e uma das coisas que foi muito discutida nas palestras foi sobre campo magnético, tá? O campo magnético, ele estimula a fibra muscular em alta potencialidade, tá? Para que você tenha essa seleção, melhore, hipertrofia aquela musculatura para produzir hormônio. Gente, o seu músculo produz, ele sinaliza. Então, e daí tudo vai melhorando. Exatamente. Um dos tratamentos que foi discutido lá nos Estados Unidos agora e que já é um tratamento que eu discuto, que eu falo bastante e que a gente faz na clínica, é campo magnético. Com o potencial certo, feito da forma correta, você melhora, porque eu faço em mim, e eu faço nas pacientes, e melhora. Melhora até a mobilidade das pacientes, melhora a lipedema, porque eu melhoro a musculatura. Então, novidade para vocês, acabei de desembarcar agora de manhã e falando para vocês, um dos tratamentos é esse, campo magnético. Agora, existe uma maneira de eu, antes da gente encerrar, de eu prevenir isso? Esses sintomas? Sim. E também essa mudança mental. Nós vamos falar do físico já, mas dessa minha capacidade de absorver essas coisas de uma maneira menos pesada, vamos dizer assim. Sim, Keila. A única forma de você prevenir é você tomar consciência, que é essa consciência que a gente está gerando agora,
tomou a consciência, você vai ter que tomar atitudes diferentes com o seu corpo. Uma coisa que eu quero deixar claro é a prevenção de uma menopausa com mais qualidade é você entender que isto vai acontecer, que o hormônio vai diminuir e que você precisa começar a modificar a forma com que você vive. É a única maneira, então. É a única maneira. E você entender que mesmo quando... eu sempre falo isso, é uma coisa extremamente importante. A internet, ela veio para nos ajudar. E é claro, você tem alguma coisa, você vai olhar na internet, mas cuidado, porque às vezes você encara a internet como médico. Isso é um perigo, porque daí você vê lá a diferença do burnout e da menopausa. Ah, mas eu estou sentindo assim, então eu vou tomar um remédio assim. Existem muitos remédios que são fáceis para ser comprados, então toma muito cuidado. Você percebeu algum sintoma diferente? Se você já vai ao ginecologista regularmente, que é o ideal, você já não vai ter esse problema, porque o próprio profissional já vai conseguir identificar isso. Mas é importante que você busque ajuda e não se autoajude, porque você pode se prejudicar a médio e longo prazo. Você vai ver o problema resolvido ali, mas a médio e longo prazo é muito sério. Uma coisa que eu quero deixar para você também, já vou pedir para eles colocarem na tela, é a doutora, ela tem um trabalho lindo com as mulheres que passam por esse período, que é justamente através do Climax, que é um aplicativo, então é super legal, você pode entrar lá, porque as mulheres vão se encontrando ali também, pelo Instagram tem todo o caminho, e ali, sob a coordenação dela, obviamente, que é a profissional, as mulheres elas se encontram virtualmente, dividem ali opiniões e também dividem experiências, e através das experiências, elas criam uma legião de pessoas ali que vão buscando passar por esse período de uma maneira mais leve. Então é muito importante que você participe também, além de seguir a doutora, que ela tem muitos artigos que ela vai postando pra gente, lá no DRA Isabel Martinez, tem também o Climax Clube, que eu faço questão de deixar certinho. Você não falou, mas eu acho importante a gente divulgar. Que é um trabalho lindo que a doutora Isabel faz, ela tem se dedicado, ela é especialista em mulheres que passam por essa fase. Então é muito importante que você entenda esse trabalho e encare isso de uma maneira mais leve, mas não deixe de encarar. Sim. Que é o mais importante, né? Estamos juntas. Obrigada, viu, Isabel? Obrigada, amor. Obrigada. Vamos conversar com o Dr. Bruno. Antes, só quero mostrar para você de novo o que nós vamos fazer hoje na nossa cozinha. O chefe Ricardo já está com tudo pronto. Nós vamos fazer esta fogaccia linda que está aí na tela para você, recheada com camarão. Até a esposa dele falou que ela murcha um pouquinho, por isso já vende na hora. Mas, né, Ricardo? Como murcha um pouquinho, você está vendo aí, dá a impressão de que ela é pequena, mas não, é gigante. Né, doutor? Hoje está liberado, né, doutor? Hoje pode, né? Hoje pode Tudo bem, Bruno? Tudo bem, não, Bruno, eu falei que você se torna fã, porque a gente sempre fala isso. O doutor Bruno é ortopedista, é especialista em medicina esportiva também, e a gente sempre fala da importância da prática de exercícios físicos. E numa questão como essa, é importante que você entenda também, já pedi para linkar essas duas pautas hoje, a gente tem outros assuntos, doutor Bruno, também que ele quer falar, numa outra oportunidade, mas hoje eu pedi para que ele falasse sobre isso, para você entender que esse período é um conjunto de coisas que você precisa mudar, como a doutora Isabel falou, no seu dia a dia, para mentalmente você estar mais saudável. Mas esse mesmo estrogênio aí, eu até quero que você explique o que significa esse estrogênio, que vai embora quando a menopausa chega. Esse cidadão, ele vai embora, porque ela falou agora do estrogênio, e o doutor Bruno, quando eu estudava a nossa conversa, diz exatamente a mesma coisa, que o estrogênio vai embora e daí você perde a força muscular, você começa a ter uma rigidez nas articulações e tudo isso em decorrência, sabe quando você trava? Não sei, às vezes acontece comigo, que já passei da menopausa. Acho que já passei, porque já faz tempo que eu parei de menstruar. Então, eu sinto isso muitas vezes. Você está sentado há muito tempo, quando você vai levantar, parece que trava uma perna, ou depois a outra. Eu não sei se é isso, mas como eu nunca tive isso antes, eu já identifico que é consequência desse período da menopausa, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo é bem, uma das querido. razões, porque a menopausa realmente, um dos principais acontecimentos é a alteração hormonal que a mulher tem. E dentre elas, a baixa produção, às vezes até quase a cessação da produção de estrogênio. E o que é o estrogênio, doutor? O estrogênio é um hormônio feminino e ele, na parte articular, ele tem extrema importância. Além de estar presente no ciclo menstrual, na libido, em várias questões da mulher, ele também tem uma influência muito importante nos músculos, nas articulações, nos tendões, nos ligamentos, de uma maneira que o estrogênio ele tem uma ação anti-inflamatória, então ele já diminui um pouco a inflamação que a gente tem nas articulações. Ele dá elasticidade para a gente, para os tendões e ligamentos, então ele também dá qualidade, diminui o risco de tendinites que a gente acaba tendo mais quando vai ficando mais velha, exatamente por causa, quando a mulher diminui a produção, fica mais inflamado, o tendão com uma pior qualidade, aumenta a inflamação do tendão. Também ele lubrifica a articulação por causa ele está associado à produção de colágeno. Doutor, então toda mulher
vai perder estrogênio quando entra na menopausa. Sim. Não é algo assim que acontece com algumas, é uma perda que todas nós vamos ter. Num grau mais ou menos parecido ou varia muito de uma mulher para outra? Vai variar, mas a produção de estrogênio ela vai diminuir drasticamente em todas as mulheres com a menopausa, porque é o hormônio produzido no ovário, ela tem relação com a menstruação. Então não é algo que, se eu tomar uma vitamina melhora, ou se eu tomar hormônio melhora, não. Na verdade, um dos tratamentos, a gente vai discutir sobre todos eles, um dos tratamentos é a reposição do estrogênio, porque você não tem mais a produção, então existe um dos tratamentos com a indicação correta, devido aos riscos que pode ter, então tem que passar no médico, se tiver indicação. Um dos tratamentos que a gente vai ter é a reposição do estrogênio, que vai também auxiliar em todas essas questões. Que daí é com certeza quando é uma perda maior do que aquilo que o médico já sabe que é o, entre aspas, natural para essa fase. Sim, quando tem essa perda muito grande, quando a paciente também não tem alguns fatores de risco que podem ter, porque um excesso de hormônio também muitas vezes pode trazer alguns problemas, como desenvolvimento de câncer até, então tem que ter uma indicação muito bem indicada para o paciente para ela poder fazer o uso disso. Doutor, a prática de exercícios físicos, se eu tenho uma rotina de exercícios físicos ao longo da vida, eu não vou deixar de perder estrogênio. Mas essa perda, ela é compensada, vamos dizer, ela é compensada com o fortalecimento que eu já tive ao longo da vida? O fortalecimento que você vai ter ao longo da vida, ele vai proteger as nossas articulações. Então, você vai ter a perda de estrogênio, mas a ação que você vai ter na articulação, ela pode ser um pouquinho menor. Por quê? Porque o músculo, eu gosto de simplificar bastante, dizendo que o músculo é como se ele fosse auxiliar, por exemplo, digamos, o joelho, que recebe toda a carga do nosso corpo, quando a gente está em pé, andando, correndo. O músculo ele vai ajudar a dividir essa carga com a articulação. A articulação ela é composta de cartilagem, é o principal componente no limite da articulação, que ela permite que deslize quando a gente movimenta, quando anda, então passa um osso deslizando sobre o outro. Se a gente for perdendo essa cartilagem, ele não vai mais deslizar, ele vai começar a ter atrito. Que é quando começa a doer. Isso, e além de começar a doer, quanto menos deslizar, mais atrito, mais você vai desgastar também a articulação, a cartilagem, que são os casos que a gente tem do desgaste de articulação, que é a artrose. Então, você tendo uma musculatura mais forte, você tem uma movimentação melhor, o músculo faz a maior parte do trabalho, ele absorve a carga e ele vai proteger a sua articulação. Vai proteger também em casos de torções, alguns traumas, o músculo ele absorve uma parte do impacto, diminuindo um pouco o risco de ter algumas lesões. Por isso é extremamente importante, realmente, como você disse, você ter um histórico de atividade física. Além de todos os benefícios que a gente vai ter para o organismo, você vai ter uma proteção da sua articulação. A massa muscular, quanto mais massa muscular a gente tem, principalmente no membro inferior, está associado a vários benefícios cardiovasculares, de coração, pressão, diminuição do risco de ter algum caso de demência, Alzheimer. Então, a atividade física, como a gente está falando aí, é a coisa mais importante que a gente pode ter, o melhor remédio. É o melhor remédio, mais barato, acessível, todo mundo pode fazer, com indicação, apesar de algumas restrições para alguns, a gente consegue adaptar a atividade física. Então, dá para dizer que é o melhor remédio que existe hoje. Enquanto nós conversamos com o Dr. Bruno, você já viu imagens que nós passamos, os meninos já passaram algumas imagens, de algo que é o mais normal. E me chamou a atenção justamente essa imagem mesmo, que são as dores no joelho, e eu quero falar com o Dr. Bruno algo que eu acho extremamente importante. Eu até conversava sobre isso a semana passada aqui no estúdio, que é a perda de peso, né? A gente sabe da importância, o excesso de peso, obviamente, ele compromete principalmente todos esses órgãos na parte, toda a minha musculatura e os ossos também na parte de baixo, que é o que você falou. Tanto na canela, que você vai vendo que as pessoas vão ficando mais velhas, a canela vai até afinando por conta dessa falta de prática de exercícios físicos e de excesso de peso. E o joelho também. Então, isso é algo que precisa ser controlado também, né, doutor? Com certeza, eu sempre digo, a gente tem que tentar manter um peso saudável a vida toda, porque o excesso de peso ele vai trazer muitos problemas de saúde. Pensando só na parte ortopédica, digamos, a gente pode pensar, o tecido gorduroso ele é rico em células inflamatórias, então ele já vai te deixar mais inflamado para o corpo inteiro. Então tem todas as aplicações, né, em cima, e a gente ainda vai ter mais dor na articulação por causa do peso. A cartilagem, que é o que reveste, que a gente estava conversando, ela é um tecido extremamente sensível, que a gente nunca vai, independente da fase da vida, a gente não consegue produzir na mesma velocidade nem que a gente repor. desgasta. Então a gente nunca vai repor. Então uma vez que você perde, é como se você perdeu, a gente tem que lidar com as consequências disso. E aí o peso em excesso, você vai aumentar demais a pressão na cartilagem, e aí a gente vai acelerar esse desgaste. Então, a gente tem que sempre tentar manter um peso o mais saudável possível
para a gente não desgastar as articulações precocemente, para a gente manter uma massa muscular, conseguir se locomover, conseguir andar, porque quanto mais pesado a gente começa a ter até dificuldades para se locomover. Doutor, eu acho importante nós falarmos sobre isso, esse controle de peso de uma forma saudável, porque a gente sabe a invasão de novos medicamentos nesse controle de peso. Até eu conversava sobre isso com o médico aqui na semana passada nos bastidores, e ele falando que muitos medicamentos estão sendo usados, que eram usados para uma doença realmente, estão sendo usados para quem quer emagrecer, e a médio e longo prazo a medicina não sabe ainda os efeitos disso. Então eu fico imaginando, você pega uma pessoa que já está passando por essa fase da menopausa, que já é uma fase delicada e que pode precisar de reposição de hormônio para várias coisas. Essas injeções e tudo que a gente tem visto de moderno sem indicação, posso causar um problema maior de saúde também, e saúde física, né, doutor? Que daí eu comprometo todo o trabalho, sendo que, na verdade, é possível fazer ter uma possibilidade de, através da atividade física, controlar esse peso, né, doutor? Com certeza. É um conjunto. Quando a gente está fazendo atividade física, a gente consegue mudar a nossa rotina. Você inclui o exercício, ele faz parte da sua rotina, você consegue ter uma rotina melhor de dieta, porque você sabe como isso vai influenciar na sua atividade física, você consegue mudar tudo que você faz e você vai sendo mais saudável. Troca o tipo de alimentação, ingere menos calorias. E aí a gente tem hoje, como você disse, esses medicamentos. Os medicamentos que a gente tem para emagrecimento, eles têm uma ótima aplicação, porque tem muitas pessoas com extrema dificuldade para ganhar peso, com doenças associadas. Então eles têm uma ótima aplicação. O problema é esse uso desenfreado. Que e a indicação do médico, né? Exato. Tá todo mundo só tomando tá todo mundo se indicando. Que o outro toma, conhece alguém que toma. Tá todo mundo se indicando, né? Falo, se auto-indicando. Doutor, nessa fase, existem alguns exercícios que eu preciso prestar mais atenção e até não fazer. É diferente eu pensar, falamos até agora da prevenção. Se eu tenho essa vida mais saudável, ótimo, porque os efeitos são mais, vamos dizer assim, são mais fáceis para administrar depois e continuar essa rotina. Mas quem não teve essa rotina, e eu tenho um pouco de medo dessa coisa desse emagrecimento fácil, porque daí a pessoa pensa só em emagrecer e muitas pessoas deixam de fazer exercício como deveriam. Porque, você já descobriu a chave do negócio, então para que eu vou ficar lá sofrendo? Então, se eu já perdi esse bonde e entro na menopausa e faço os exames, porque através da densitometriose é que eu consigo perceber, né, doutor, essas diferenças, né? A densitometria, ela vai mostrar pra gente a densidade do osso. Da densitometria. Ela vai mostrar riscos de osteoporose, osteopenia, que o osso vai ficando mais fraco, que também é uma ação da perda de estrogênio. E ali eu vejo, começo a fazer esse exame, já começo a ver essa perda, tem como eu correr atrás do prejuízo e tentar reverter isso, doutor? Tem sim. Então, assim, o exercício físico ele vai ser importante, mas eu gosto de explicar também. Ele tem que ser bem indicado e bem orientado. Porque muitas pessoas, como você disse, nunca fez exercício físico, aí está emagrecendo, vou fazer. Hoje a gente tem informação de fácil acesso em todo lugar. Você abre o YouTube, a internet, você vai seguindo as pessoas e já... Só que muitas vezes você tem um problema no joelho, você tem alguma coisa que talvez não tenha indicação, você precisa adequar o movimento, não fazer daquela maneira que é para a população em geral, você tem que limitar a amplitude, você tem que fazer sem carga, fazer uma coisa um pouquinho diferente, mudar posicionamento de perna, de quadril, que isso daí, por isso que eu digo, sempre tem que ter, ainda mais quem não tem o histórico de atividade física, procura uma orientação, um profissional adequado, tem diversos profissionais aí na área muito bons. Não dá para fazer sozinho nessa fase. E eu estou te falando isso porque estamos falando com pessoas... A Isabel não é uma regra você entrar na menopausa com 30 e poucos anos. Então nós estamos falando de pessoas com mais de 45 anos, né, doutor? Que já é preciso ter esse cuidado maior, né? Com certeza. Então, mesmo esse pessoal agora, você percebe que lá na densitometria já identificou alguma coisa, ou a própria menopausa, você já começa a ter essas indicações, o ideal é procurar uma pessoa, um preparador mesmo para fazê-lo, né? Com certeza. Seja um fisioterapeuta, que também vai fazer exercício de fortalecimento assistido, vai corrigir alguns movimentos, corrigir desequilíbrios musculares que podem acarretar mais lesões, e algum educador físico que vai orientar você, a intensidade do exercício que você vai fazer, o tipo de exercício, a carga com que você vai fazer, tudo isso tem que ser controlado. E eu sempre digo, mesmo que você já tenha um problema mais grave na articulação, já tenha um desgaste grande, você pode fazer atividade física. Ela está extremamente indicada e ela vai melhorar os seus sintomas. Só fazer do jeito certo. Exato. A gente não vai repor a cartilagem, por exemplo, mas você vai melhorar a dor, você vai viver com muito mais qualidade de vida dali para frente. Porque dor é uma coisa que afeta muito a qualidade de vida, a gente sabe. Os relacionamentos, tudo, né, doutor? Tudo. Doutor, então vamos lá. Eu tenho a questão da prevenção e da prática de exercícios físicos com acompanhamento como um dos caminhos para evitar os problemas maiores na articulação.
tem a reposição do estrogênio dentro daquilo que o médico determina, através daquilo que é a determinação médica. Tem outros tratamentos também para eu poder pensar nisso de uma maneira com uma qualidade de vida maior nesse período? A gente também tem algumas reposições com medicamentos de colágeno mesmo, a gente faz uma reposição via oral, não é que ele vai repor o colágeno do seu corpo, mas ele vai diminuir um pouco o desgaste, ele vai melhorar um pouco a qualidade de tendões, ligamentos, de tudo isso que também vai melhorar. E muitas vezes a gente pode precisar fazer até uso de alguns medicamentos mais normais, anti-inflamatórios, analgésicos, para controlar a dor e a gente conseguir manter a nossa rotina de atividade física de uma maneira saudável, tendo todos os benefícios que ela vai ter. Uma curiosidade antes da gente encerrar. A gente tem uma gama gigantesca de vitaminas na prateleira de todas as farmácias e pode comprar tudo. Tem alguma coisa dentre aquilo ali que eu posso tomar? Por exemplo, que se fala muito, que é o que a gente sempre ouve, ômega 3, o colágeno mesmo, o comprimido de colágeno, a biotina, que fala que melhora os ossos. Aquele outro que eu me esqueci o nome agora, eu estava tentando lembrar quando você falava, que é um complemento que é feito de soja, que fala que é bom para articulação. Essas coisas de propaganda de boca e de internet que a gente sabe que está disponível. Tudo isso funciona ou zero? Tudo isso tem alguns benefícios. Não tem nenhum estudo. Nada resolve o problema. Nada resolve o problema. Não tem nenhum estudo falar, toma isso que todo mundo pode tomar que vai ficar bom. Não, o colágeno ele vai ter indicação para quem já tem desgaste na articulação. O ômega 3 ele é um anti-inflamatório. As vitaminas a gente tem que tomar cuidado porque também, se você já tem uma alimentação saudável, você consegue ter todas as vitaminas, você não precisa fazer uma reposição. Muitas vezes você precisa da reposição, a gente tem que tomar cuidado porque também você vai tomar alimentação boa, toma uma vitamina aqui, um outro complexo ali. O excesso nem de vitamina é bom. Nem de vitamina, a gente tem casos de hipervitaminoses que também podem causar problemas de saúde. Então tudo tem uma indicação. Então a gente tem que ter sempre um acompanhamento, tentar ter uma vida saudável, alimentação saudável, atividade. Se você tiver isso, você, muitas vezes não precisa de nenhum medicamento. E se for necessário e ainda tem um problema de saúde, procura um atendimento médico. O médico vai identificar o que precisa tomar. Exatamente. Não é porque está na prateleira que você pode. Exatamente. Não é, doutor? Então isso é muito importante você entender. Não é porque está na prateleira que você pode. Então o ideal é você sempre buscar a ajuda de um profissional. Bruno, obrigada, viu? Imagina, Kelly, fica aqui para você comer fogaça com a gente. Eu já estou com vontade. Por favor. Com certeza. Olha, no Instagram do Dr. Bruno também tem muitas informações. E ali, assim como o doutor Isabel tinha te falar, eu tinha esquecido de te falar, você clica no link lá na bio que você já pode marcar a tua consulta, que já tem todos os caminhos ali para você marcar consulta com o Dr. Bruno também, que é DR Bruno Canizares. Obrigada, viu, Bruno? Obrigado eu. Depois eu quero que você volte para nós falarmos daquele outro tema, Bruno, que é mais amplo para todo mundo. Com certeza. Tá? Vamos lá, Ricardo. Vamos fazer nossa receita. Seja bem-vindo mais uma vez, Ricardo. Que alegria ter você aqui. Nós vamos fazer a nossa receita já. Antes eu vou dar uma paradinha rapidinha, porque tem um intervalo, mas olha, não saia daí não, que é 1 minutinho só e a gente já volta para começar a nossa receita com o Ricardo. De volta, nós vamos fazer essa fogaça lá da Casa Esfirras. Ricardo, obrigado por você estar aqui. A satisfação. Preciso mandar beijos para a Érica, porque a Érica não gosta de aparecer, mas eu estava aqui falando durante o intervalo que todo homem precisava casar, gente, porque mulher na vida da pessoa é outra coisa. Essa arrumação toda, que me perdoem os chefes que vêm, chefe João, que é solteiro, e vem aqui também arruma bonito, mas ficou lindo. Tem que fazer jus à mulher que você tem, que cuida de tudo. Tem que reconhecer, né, Ricardo? Se fosse eu, não ia ter paninho, não ia ter nada aqui. Nada disso. Os 3 prêmios também, mais da metade é da Érica. Com certeza, certo? Com certeza. Ela que divulga, ela que faz o pessoal voltar. Ela que fica lá, né, Ricardo? Com certeza. Vamos lá, meu amigo, por onde nós começamos a fazer a nossa fogaça de hoje? Vamos começar pela massa, porque a gente deixa ela descansando e a gente já vai pro refogado. Certo. Vamos começar misturando aqui a água, os ingredientes, né? Os líquidos. Normalmente, eu sei que você já trouxe uma massa pronta, mas normalmente você deixa descansando quanto tempo? 1 hora já dá para usar, tá? Então a gente vai acrescentar o óleo. Temos aqui uma mistura de sal e farinha, tem muita gente, de sal e açúcar, aliás. Tem muita gente que não gosta, mas esses anos que eu trabalho... Todos os chefes falam que tem que ter, né? Para ficar bom, né, Ricardo? Eu acho que não interfere, a gente não vê diferença na nossa massa. Então eu coloquei o fermento. O fermento é aquele de quadradinho biológico, Ricardo? Isso. Tá. Dá uma misturadinha. Para facilitar para você. E sem mais óleo, delongas, água
Sal com açúcar Isso. e o fermento. Isso, agora já pode vir com a farinha. Certo. Coloca uma porção da farinha, não coloca tudo não, porque às vezes a farinha ela tá sugando mais os líquidos, às vezes está sugando menos, você pode perder o ponto. Ô Ricardo, essa receita que você passou, ela rende quantas fogaças do tamanho daquela que você fez? 10. Nossa, rende bem, hein? 10. É uma fogaça bem servida, bem enxada, dá para uma pessoa comer tranquilo. Então fez a mistura aqui, a gente está percebendo que está faltando mais farinha, vamos acrescentar. Ela vai ficar tipo desgrudando da panela? Isso, ela fica bem soltinha. Você consegue manipular bem ela sem sujar as mãos. Começo aqui a gente começa com... ela já solta sozinha, você não precisa nem ficar aquela dissovando, nada disso, né, Rico? Não. Então aqui, agora chega um momento que... Olha, você que tá na tua casa, o Ricardo tá mexendo aí, do jeito que ele colocou, já desgrudou quase tudo, olha. Então você nem precisa gastar sua beleza sujando sua mão, que já tá dentro daquilo que é o necessário, tá vendo? Então começa colocando menos farinha para você ter essa ideia e depois já terminar. Nesse caso você usou toda, né, Rico? Não coloquei toda ainda. Tá. Ainda tem um restinho ali que eu uso para polvilhar. Então vai fazendo esse movimento de sova, não tem muito segredo. E daí ele quase não suja a mão porque já desgrudou tudo. Exatamente. Não precisa colocar muita força também na massa. É só para misturar mesmo, é bem suave, né? é só para... porque às vezes a pessoa, vou fazer uma massa, tem que fazer força, tem que chamar o marido, tem que fazer muito esforço. E é até bom, né, doutor? Fazer um esforcinho na cozinha também, né? Sabe cozinhar, Bruno? Muito pouco. Você sabe, Isabel? Sim. Isabel tem cara, o Bruno também tem cara, eu também não sei, não. Pois é, mas é leve, Não, mas é porque não tem precisa alguns fazer pães força. que precisa, né, Ricardo, fazer mais força, né? Alguns pães mesmo, né? Algumas Mas coisas mais pouco. específicas. A maior parte é assim mesmo, de você só ir mexendo mesmo. Essa receita ela tem um nível de hidratação muito alto, Olha, então já a massa ela desgrudou fica toda. muito macia. Acho que deve ser Então, essa bem história leve. da água com óleo também, viu, Ricardo? Exatamente, dá uma leveza, fica mais elástica Quase a massa limpa a também. panela só de você mexer, né? Bom, então aqui esse é o processo, você vai sovar até ficar bem lisinha a massa. Tá. Ó, tô poucos segundos sovando ela e ela já está com essa característica aqui. Então, mais alguns movimentos, ela vai ficando cada vez mais lisa. Certo. Então, depois que chegou nesse ponto aqui, você tá Cubro, Ricardo, para ela descansar? cobre, coloca um pouquinho de farinha aqui Eu coloco a farinha por cima e cubro. Exato. 1 hora. Mas deixo fora da geladeira. Deixa fora da geladeira. Tá. Então vou pôr pra cá. Nossa, ela cresce assim? Cresce assim. Olha, gente, que beleza a diferença dessa aqui. É a mesma massa, mesmo mesma tanto, massa, né? uhum. Dá uma olhada. Não sei se onde eu tô aqui eu consigo mostrar pra vocês as duas, Lu. Tô no lugar certo aqui. Ah, tá aqui, Rafa. Peraí. Deixa eu virar aqui pra você ver. Olha o tamanho. Ela dobra de tamanho. Dobra não, né? Mas ela fica bem maior. Bem maior. Isso. E mais pesada, parece. Uhum. Vamos lá. Então essa daqui fica. Isso. Agora vamos pro recheio. Vamos partir para o recheio. Nós vamos fazer o bobó de camarão, que é um recheio bem inusitado, né? Que normalmente o pessoal come com um acompanhamento com arroz, né? E normalmente quando você vai fazer alguma recheio de camarão, você faz só o de camarão, não o bobó. Exatamente. E assim, eu sempre gostei de fazer esse prato aqui. E eu falei, por que não colocar na minha fogaça, né? Os clientes pediam alguma coisa com camarão, eu falei, eu vou inventar aqui uma fogaça de bobó de camarão. Para não fazer só um refogadinho. No ano passado eu fiz na Semana Santa, né? Só no dia, na sexta-feira do feriado. Fez um teste. Fez um teste, sucesso. Aí nesse ano o pessoal começou a falar, vocês têm que vender o mês inteiro, não é só no dia. Eu Aí também colocamos acho. para vender. Porque quem gosta de camarão, come camarão, não tem época, né, Ricardo? Com certeza. E vocês vão ver que fica uma delícia, fica muito gostoso. Dá Eu super imagino. certo a combinação do camarão com essa massa. Não, e você fez ali já é o bobó pronto, né? Já é o bobó pronto. Olha que delícia, gente. Dá uma olhada. Deixa eu até mostrar pra você. Pode começar aí, Rico, quando eu mostro isso daqui. Deixa eu pegar. Bom, pra o primeiro você passo aqui, a gente vai... Olha, grelhar gente, que os coisa mais camarões. linda. Fica muito Ela fica gostoso. mais cremosa, porque quando você faz o exatamente. recheio só com o camarão, dá uma ressecadinha. Porque daí você tem que colocar o queijo. Pra ele Isso. ficar mais macio, né, Ricardo? E Então não é vamos todo lá. mundo que gosta do queijo. Primeiro passo é tostar os camarões. Certo. Vou colocar aqui assim. Você aconselha que eu compre já limpo ou você costuma comprar pra limpar? É que assim, o limpo, ele já tem uma diferenciação no valor, que é bem significativa. E
Então, para quem vai trabalhar com isso, é melhor comprar com a casca. Eu utilizo a casca para fazer o molho, por exemplo. Ah, então é melhor comprar com a casca. Mesmo que dê um trabalhinho, mas é melhor. Aqui, Keila, tem uma dica bem importante. Essa parte aqui de grelhar os camarões. Nós vamos colocar aqui em alguns minutos. Os camarões, eles grelham muito rápido. Tá temperado, Rico? Não tá temperado. Tá, o que você pôs? Sal, pimenta do reino e um suquinho de limão. Tá. Então é só isso mesmo no camarão. Fica bom porque não deixa ela ficar meio roxinha, ele já vai ficando avermelhado, né? Exatamente. Olha que lindo que ele vai ficando, ele já começa a avermelhar. Ele já vai mudando de cor. Porque aqui dependendo do jeito de... Só virar aqui pra quem tá em casa ver. Ó, tá vendo como ele tá ficando avermelhado? Se você não usa o limão, ele fica meio marrom, né? Fica, exatamente. E o limão também já dá aquele sabor cítrico, né? Que é uma delícia, né? Faz parte do camarão. Agora, o Ricardo, me fala uma coisa. Pode ir fazendo aqui, mas eu só quero saber o seguinte. Como é que eu faço para pesar a quantidade? Porque camarão é algo caro. Então eu sei que tem que ser bem servido. Mas como que eu faço para não errar a mão e acabar fazendo uma fogata com mais camarão, outra com menos? Você tem o tanto certo que você coloca, por exemplo, em cada camarão, em cada fogata, ou você faz um molho para todos e depois vai dividindo como? Tem que ter pelo menos 5 camarões na fogaça. Certo. Pelo menos. Tem que ter 5 camarões em cada fogaça. Isso, nós fazemos assim. Nós temos o acompanhamento do creme de mandioca com o camarão. E são camarões que são grandes, né? São aqueles. Não é aqueles muito pequenos. E. Quer dizer, você sente o sabor dela quando você morde. Em específico, essa fogaça aqui, nós porcionamos todos os recheios. Nós fazemos as porções. Então, por exemplo, você vai fazer, que nem aqui, você está fazendo para todas elas. Você está fazendo, esse recheio é para 10? Para 10. Daí, quando eu vou colocar, quanto tem que pesar esse recheio contando com 5 camarões cada? 120 gramas. Então, 120 gramas contando com 5 camarões. Isso. Isso é legal te falar, porque se você quer começar a trabalhar vendendo, é imprescindível que você faça tudo igual. Na sua casa é uma coisa, agora pra você fazer para vender, porque as pessoas percebem, né, Ricardo? Você compra 2, você vê que uma tem 6, a outra tem 4, as pessoas percebem. Com certeza. Então você precisa mensurar direitinho, pesar, faça isso. 120 gramas é o ideal para esse tamanho da fogaça, contando com 5 camarões cada uma. Muito bem colocado. Legal esse negócio de 5 camarões. Pensando nisso que a gente pesa, a gente faz todo o cuidado para não ficar... Porque às vezes, como que ele vai incorporado no creme... pode ser que vai só o creme e não vai o camarão. Lógico. Aí imagina você comprar uma fogaça de camarão e falar, caramba, você tá só com o cheiro e não do viu o camarão. Então esse resultado aqui, ó. Uma tem 2 camarões, a outra tem 5, 6. Você vai falar, caramba. Com certeza, é premiado. Chegamos nesse resultado vai aqui, ficar bem torradinho, tá? Ó. Tá pronto o camarão. Então aqui reserva, que eu já tenho alguns que já estão grelhados aqui. Certo. Tá pronto o camarão. Agora nós vamos partir pro refogado. Certo. Cebola. A mistura dos pimentões. Nesse refogado você vai juntar o camarão e mais o creme de mandioca? É isso? Só para entender. Isso, o processo assim de você picar os pimentões, a cebola, é o que é mais demorado. De repente para limpar o camarão, porque o prato em si ele é muito rápido de fazer. Deixa eu só puxar esse vinagre daqui só para ficar mais fácil. Tá bom. Eu vou agora mostrar o meu segredo aqui. Eu trouxe aqui esse caldo de camarão, que normalmente as pessoas compram industrializado. Mas é um truque aqui. Ele é feito com uma casca do camarão. Por você isso descasca que é legal o camarão. Com casca, Ricardo. Isso, você descasca ele ali, refoga essa casca com cebola, pimentão, um pouco de azeite de dendê ali e deixa ferver bastante. Ele fica esse caldo aqui, ó. Isso daqui é o suco do camarão. Então você deixa esquentar. É uma delícia. Deixa esquentar Isso aí é legal pra você pôr até em sopa, em tudo. Exatamente. E já vai ficar com mais sabor. Então o que você vai fazer aqui? Você vai vir aqui nesse refogado aqui, ó. E já vai regar aqui com esse caldo. Você vê que já subiu um cheiro de camarão? Impressionante. É uma delícia, né? Deixa eu tirar isso daqui. Olha, a gente tem 15 minutos, então eu precisava que você... O que você vai pôr aí que eu vou mexendo pra você abrir essa massa, que eu tô curiosa de saber aí como depois é que essa massa. Aqui a gente refogaria mais aqui ainda uns 5 minutos até murchar os os pimentões. Pode deixar então, depois eu ponho. Quer deixar mais um pouco? Não, mas esse ponto aqui também é gostoso também. E ele continua o cozimento depois.
Ô, Rico, e essa receita do bobó, eu posso comer com arroz também? Esse bobó? Pode, eu gosto. O bobó de comer com arroz. Eu faço muito em casa, faço para o pessoal em casa, todo mundo gosta muito. Meu filho mais velho, ele pede para eu fazer. Então, sempre tem bobó de camarão em casa. Não, é uma delícia, né? Então, aqui, fez essa mistura aqui, eu acrescentei o molho de tomate. Certo. Aí nós vamos aqui para o creme. O creme é essa mandioca cozida, amassadinha. Mandioca normal, cozinho com nada isso. Ou cozinho com sal? Com sal. Com sal. Aí você vai pegar... bem cozido e depois a massa. Bem cozidinha a massa. Daí vai ficar nessa textura aqui. Exatamente. Deixa bem molinha a mandioca para ela ficar nessa textura amassadinha. A partir daqui, você vai jogar no liquidificador. No liquidificador. Tá. Jogando no liquidificador... Vou fazer só a demonstração, depois a gente mostra aqui ele pronto já. Então... Esse é o produto final, né, Ricardo? Esse daí é o produto final. E a gente vai pegar também o caldo. Um pouco daquele mesmo caldo. Isso, dá cerca de uns 20 ml aqui do caldo. Cadê? Mistura tudo aí. Exatamente. Aí ele vai formar esse creme aqui, ó. Ai, que delícia. É quase um purê, né, Ricardo? É uma delícia esse creme. É uma delícia. Eu amo purê. Eu gosto muito. Você gosta de purê também? Do que você gosta mais de comer? Quem cozinha nunca gosta de comer coisa assim. Qualquer chefe se pergunta que gosta de comer arroz e feijão, porque é difícil fazer arroz e feijão. Eu gosto muito de comer carne. Carne assada. Eu também gosto de carne. Então aqui temos esse resultado aqui. Certo. Vou reservar aqui. Daí essa mistura vai para o refogado, mas na panela ou não? Vai. Fica nessa textura aqui, ó. Viu? Uma delícia. Então agora aqui a gente vai acrescentar aqui. É um purê mesmo, né, Ricardo? Mas você pôs queijo? Você tá com gosto de queijo? Não pôs. O que você pôs? Só o leite e a só esses ingredientes mesmo. O leite de coco, a mandioca e o caldo. Leite de coco, então tá com gostinho. Nossa, que delícia. Então tá pronto o prato. É esse fazer o... E você aconselha de esperar esfriar o recheio para rechear ou não, Ricardo? Sim. Melhor esperar, né? Porque pode acontecer um cozimento na massa e isso não é interessante. Pode fazer com que a massa... Então eu devo usar o recheio como esse daqui, o recheio frio, né? Para fazer... Tá. Isso, vamos lá. Então, e esse tanto aí é o tanto que tá bom ou você deixaria mais tempo em casa? Tá bom, já dá para consumir já. Tá. Então aqui ele já tá pronto já, certo. O bobó de camarão. Isso aqui você vai usar, né? Agora nós vamos fazer aqui... Pra saber. Então, Ricardo, daí eu quero saber a história da quantidade da massa. Nós já falamos que o recheio, 120 gramas com 5 camarões. E como que eu vou saber o tanto certo de massa? A massa... É tudo pesado também? Tudo pesado também. Tem 100 gramas de massa aqui. Certo. Então, vai dar para fazer 10 bolinhos desse daqui. Então eu vou pegar um bolinho na mão depois daquela massa lá, certo? Isso. Que é aquela ali. Isso. Eu pego aquela ali pronta. Eu pego o bolinho até dar 100 gramas. Isso, deixa eu fazer aqui rapidinho. Você vai pegar uma porção aqui. É que você já sabe quanto, mas em casa eu pego e ponho na balança. 100 gramas. Já faz a bolinha de 100 gramas. Certo. Aqui e reserva. Quando ela chegar nessa textura aqui, que ela cresceu, que ela começou a dobrar de tamanho, vamos abrir. Ah, tá. Então assim, eu vou deixar descansar 1 hora, daí vou pegar, vou fazer as bolinhas de 100 gramas. Isso. Vou deixar descansar mais quanto tempo pra crescer? 10 minutinhos já 10 cresce. minutos. Daí vejo que cresce, daí vou começar a abrir. Isso. Vai perceber que ela já tá elástica, ó. Tá vendo que com a mão aqui eu já tô conseguindo já expandir ela. Tá. Deixa eu pegar aqui um rolo. Deixa eu desligar esse fogo aqui, que tá ligado. Peraí. Então você que está na tua casa, você entendeu que essa massa tem 2 processos. Você vai fazer a mistura. Quando desgrudar, depois de você sovar e tal, não vai fazer muita força. Você vai desgrudar da panela, vai deixar 1 hora descansando coberta. Tirou dessa 1 hora, você vai fazer as bolinhas de 100 gramas a partir desse recheio que nós falamos. Veja que tem mais recheio do que massa. São 120 gramas da massa. E vai fazer esse processo aqui depois de 10 minutos, tá? Que é o que o Ricardo está fazendo agora. Aí, abriu. Não tem muito segredo. A gente vai colocar aqui cerca de 70 gramas de mussarela. Gente, é só recheio. É muito... É bem servido. Então, por isso vamos que lá. É premiado tudo lá, tá vendo? Nossa. Qual foi a premiação desse ano? Foi com qual esfirra? Tem um sabor específico ou não? Não, é esfirra em geral. É a casa que produz esfirra em geral.
Então aqui, lá nós porcionamos em saquinhos assim, já... É que você já sabe a quantidade. Fazemos o selamento e... Então são 70 gramas... Ah, você já deixa tudo pronto. Tudo pronto. Então são 70 gramas do queijo, Isso. mais os 120 gramas do recheio. Isso. Daí pra fechar a gente ora, né? Porque como é que vai fechar um negócio gordo desse jeito? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vamos lá. Você vai fechar aqui meia lua. Aí vem aqui assim, ó, cuidado para não deixar escapar o ar. Tem gente que eu vejo que tem pessoas que preferem tirar o ar. No meu caso, no meu produto, eu deixo o ar. Ô, Ricardo, vai devagar. Pera, como que você... Isso que eu queria saber, que eu nunca tinha visto. Faz de novo, que fica bonitinho assim. Eu achei que era uma maquininha. É o dedo que faz isso? O dedo. Deixa eu passar mais gel que eu quero tentar. Dá tempo? Que horas são, Dai? Só pra ver se dá tempo de fazer um. Não, gente, como é que é o negócio? Coloca o seu polegar aqui e faz uma dobra por cima do seu polegar. Mas é que eu sou canhota, peraí. E agora? Não, tudo bem. Eu ponho aqui e faço a dobra, passo por cima do dedo? Isso. Vai lá, agora gruda. Pressiona pra grudar. Gente, faz a volta. É que tá ao contrário pra mim, né, Ricardo? Tá ao contrário pra ela, tá? Eu então entendo. Eu vou passar por cima, faz de novo devagar. Dá pra pegar aí, Lu? Tá dando pra pegar? É que tá bem em cima da mão dele. Deixa eu tirar isso daqui, ó, pra ficar mais fácil pra você que tá em casa ver, que eu quero que você veja. Que legal, que é que ele fez tão rápido, eu falei, gente, o que ele tá fazendo? Peraí que tem mais esse. Pronto, agora deu. Vai lá, Rico. Ó. Ah, passa por cima do dedo. Então é assim que se faz nas fogaças, porque todo lugar é assim, é com o dedo? É com o dedo. Tem moldes que você pressiona e já faz o corte Mas lá como que a gente gosta desse Muito aspecto lindo ficou. Mais gourmetizado, assim, a gente deixa assim. Faz mais uma, Rico, eu gostei. Daí vai assar, certo? Quanto tempo para assar? Num forno profissional, 2 minutos e meio. Nossa, só isso? No forno residencial, vai uns 15 minutinhos. Nossa, rapidinho, né, Ricardo? Rapidinho. E eu posso congelar? Pode. Agora, você aconselha congelar assado ou congelar a massa assim? Você pode congelar das duas formas. Mas com ele assado, você vai ter uma facilidade maior de consumo. Então, você vai tirar do congelamento. Pra quem faz para vender, né? Você pode colocar diretamente na airfry. Tá. Na airfry é o que eu mais indico, porque são uma experiência que os nossos clientes nos passam, né? Que eles falam, olha, eu coloquei na airfry e ficou muito top. É que o micro-ondas vai deixar mais molinha, né? Que é o que eu vou fazer. Fica melhor que o forninho, fica melhor que o micro-ondas. Então a gente fez os testes e viu que realmente a airfry do congelamento já deixa ela com uma característica muito boa. Então eu já congelo assada e depois na hora de tirar, tiro na airfryer ou tá até no forno se eu quiser, depende, né? Vou deixar esquentar aqui pra mim enquanto? 40. Então vamos lá. Vamos lá, só mais uma pra você fechar de novo. Parece criança, pra você da tua casa ver direitinho como é que você faz. 70 gramas, né? 120, 70 com mais 120. Aqui, dá uma olhadinha se foi bastante camarão. Olha o tanto certo de camarão. Se você for fazer para vender, olha os 5 camarões. Que essa quantidade de camarão dá para ver certo e é o tanto certo que tem, que vai dar para fazer. Se alguém comer os camarões separados, você já vai saber lá, né, Rico? Se tiver alguém comendo, né, Riquinha? Se tiver alguém comendo lá, você já vai saber. Ó, gente, vocês fiquem espertos lá. Vamos lá, Rico, vai lá. Peraí, deixa eu tirar essa daqui. Tira essa daqui. Pronto, vamos lá. Não é muito legal isso. Eu nunca imaginei que fosse assim. Você sabia, Bruno, que era assim? Eu achei que era uma maquininha, Bruno. Também. Imagina você pensar que vai fazer E rápido, né? É dom mesmo, hein? Pelo amor de Deus, que coisa mais lindinha. Muita prática. Deixa eu pegar aqui agora o nosso ovo. O ovo? Tá. Olha aqui como ficou derretidinho. Olha, Bruno, que lindo. Nossa. Tá... Serviço bem feito esse, hein, Bruno? Nossa, olha, gente, que coisa mais linda. Deixa eu mostrar aqui pra você que tá em casa, ó. Aqui eu vou experimentar. Que coisa mais linda. Se tiver menos camarão, você fala. Vou contar os camarões. Agora não dá, que eu vou ter que abrir e não vai. Não, demais. Então agora a gente faz a marcação aqui. Coloca mussarela por cima. Enquanto o Bruno finaliza e eu vou cortar, eu quero só falar para você os endereços. A Casa Esfirras fica no ABC, então tem 2 unidades. A unidade de Ribeirão Pires e a outra no Rio Grande, né? Isso. E a outra no Rio Grande. Os endereços, os telefones estão aí na tela para você. Mas lá no Casa Esfirra, no Instagram,
Você tem todas as informações e os links também para você fazer a tua encomenda. Então, eu vou experimentar essa. Não, e tem tanta... Sabe o que eu queria saber? Aquele ali de morango é o quê? Chocolate com morango? Chocolate com morango. Pelo amor de Deus. O que a gente sempre vai imaginando que é o chocolate, né, gente? Olha. Olha o camarão saltando aqui, ó. Ó. Olha o outro camarão aqui. Tá pensando tem camarão. Que a gente ensina direito, a gente faz o que a gente fala. Com certeza. Né? Com certeza. Ricardo, deixa eu cortar aqui, mas que deixei muito quente. Vou comer um pedaço com camarão. Não, e o aroma? Não, e bobó de camarão é tudo, né? É muito gostoso. Tudo que Deus falou é verdade. Nossa, que delícia, Ricardo. Muito bom, né? Você vai mudar de fase. Coloca comer um pouco com batata palha aqui. Não, e a massa que você nem percebe, né? De tão fininha. Muito fininha. Uma delícia. Nem lembrei da batata palha. Tava tão entusiasmado, vou até puxar assim. Com camarão, tem cliente que chega e fala que é muito grande, que não consegue comer uma fogaça desse tamanho, né? Mas a massa é muito leve. Muito. Quando a pessoa começa a comer, ela pede até outra. Nossa, gente. Pede a de chocolate com morango depois, né? Ah, né? sim. A batata ficou mais gostosa ainda. Nossa. Muito bom, né? Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. Ricardo, vocês demoraram muito pra voltar. É uma satisfação muito grande, Ricardo. viu? Deus te abençoe. Obrigada, viu? Demoraram muito pra voltar, viu? Mas a gente tá... Volte logo, tá, Érica? Bruno, obrigada pela companhia. Obrigada, Isabel. Voltem logo também. Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Uma alegria ter você aqui conosco também. Amanhã é o aniversário do nosso programa. Nós temos uma grande festa amanhã. Vamos fazer uma roda de samba e pagode com marcados Daniel Renovado, Kathleen Fontoura, Dom Divino e o Fausto Carvalho vai estar conosco amanhã, nesse dia tão especial. Nosso Jorginho Menzinho vai estar de volta. Ele começou aqui com a gente na TV e amanhã ele vai nos prestigiar nesse dia tão especial. Então nós esperamos você para esse programa lindo, que está sendo produzido com muito carinho. Tenho certeza que você vai gostar demais. 2 horas da tarde, tá? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã.